Fala, galera! Olá, Kelly de Sociologia. Estamos mais em uma videoaula para vocês. Nosso tema de hoje é estrangeiros e imigrantes no Brasil. Desde o mês passado, nós conversamos sobre os participantes da formação da cultura brasileira, sobre a diversidade da cultura brasileira. E hoje nós vamos falar sobre os nossos caros imigrantes, aqueles que vieram e vêm todos os anos para cá e que fizeram parte da construção, da formação da cultura do Brasil. Vamos lá. Olha lá. O Brasil é um país miscigenado, misturado e diversificado. Isso nós já discutimos. Ele não é um país de uma cultura só. O Brasil é um país de muitas culturas. E muito dessa diversidade cultural que existe aqui se deu pelos povos que vieram para cá. A cultura desses povos, junto com a cultura dos povos nativos daqui, fundaram a nossa cultura brasileira. Nós vamos entender hoje o significado de estrangeiros imigrantes, nós vamos ver conceitos históricos para entender isso, nós vamos ver as diferenças e os motivos por que eles acabam vindo, tanto para o Brasil ou para outros países, por que eles saem do seu país natal. A imigração no Brasil teve início a partir de 1500, com a conquista, com a colonização. A partir de 1530 em diante, começou então a se estabelecer um sistema de ocupação e de exploração aqui da nova terra conquistada. A partir de 1534, quando foi dividida as capitanias hereditárias e se formaram os primeiros núcleos sociais, muitas pessoas passaram a vir para cá, principalmente os europeus, portugueses e alguns outros europeus. Eles vinham atrás de trabalho e vinham atrás de fazer fortuna. Essa é conhecida como a primeira imigração no Brasil, após a conquista, certo? Após a descoberta. Durante muitos anos, a partir do século XVI, o Brasil continuou recebendo diversos estrangeiros. A grande maioria vinha em busca de dinheiro, vinha em busca do ouro, que no século XVIII foi descoberto nas Minas Gerais, em busca de cana-de-açúcar, o café, que no século XIX cresceu muito, ganhar dinheiro com o café, e o comércio escravista, que deu muito dinheiro para muitos que vinham para cá. A partir de 1808, então, quando a família real portuguesa chega no Brasil, abrem-se os portos, dá-se início à segunda imigração. Quando, século XIX, isso, quando outros europeus começam a vir, não somente portugueses, começam a vir os ingleses, espanhóis, irlandeses, holandeses, franceses para cá. Eles vinham de vários países e também continuou vindo os africanos, negros africanos, que vinham toda a parte da África como escravos. Aí, com o fim da escravidão, em 1888, portanto, século XIX, a troca do trabalho escravo foi feita pelo trabalho assalariado, e também conhecida como o sistema de branqueamento no país. E houve um novo segmento, uma nova chamada de europeus para vir para cá trabalhar. Os estrangeiros europeus vinham para cá para trabalhar. Na grande maioria, nas lavouras de café. Começa, então, essa parte, a terceira fase da imigração no Brasil. Alguns historiadores dizem que hoje nós vivemos a quarta fase da imigração, que é onde nós recebemos, no século XXI, um outro tipo de imigrante, que hoje são conhecidos como os refugiados. Olha lá, elementos da formação da cultura do Brasil. Quem são esses elementos iniciais que começaram a formar a cultura brasileira? Forma-se três elementos iniciais: os portugueses, ou os europeus, que pós-portugueses vieram outros, os indígenas, que foram o povo nativo, que já vivia aqui com a sua cultura, e os negros africanos, que eram trazidos como escravos.
Não tem como nós sabermos ao certo quantos africanos foram trazidos para cá, mas estima-se que cerca de 4 milhões de negros africanos foram tirados de sua terra e trazidos como escravos. Mas cada um desses 3 elementos contribuiu com a sua cultura, e essas culturas se fundiram uma com a outra. Por isso que tem gente que ainda fala que o Brasil não tem uma cultura própria, uma cultura só. É assim que a gente tem que falar. Porque nós somos várias culturas dentro de uma só. Cada um trouxe um pouco da sua, por isso que nós temos essa diversidade. Cada um traz sua culinária, suas roupas, a sua música, a sua arte, sua religião, algumas técnicas de trabalho, costumes, tradições e tantas outras coisas. Por isso que o Brasil é tão rico, tão diverso. Agora vamos para os significados, porque tem alguns significados aqui que parecem ser iguais, mas não são. Vamos entender o que é imigração, a emigração, a migração e o que é um refugiado. Acompanhe comigo. Imigração, ato de imigrar, é quando você entra num país para viver provisória ou permanentemente, se fixar residência num país. Então, você é um imigrante quando você entra, vem para morar, para viver, para trabalhar. A emigração é o ato de emigrar, é quando você sai. Então, se você saiu do seu país para ir para outro, você vai como emigrante. A ação de emigrar, deixar provisório ou permanentemente o país para residir em outro. Eu saí do meu país, eu sou emigrante. Eu entrei em um país diferente, eu sou imigrante, certo? Migração é o processo de entrada e saída de uma pessoa ou um grupo de pessoas dentro do país, no mesmo país, de uma região para outra. Por exemplo, nós aqui em São Paulo, porque é o exemplo mais clássico, né? O São Paulo recebe pessoas imigrantes de vários estados do Brasil. Por exemplo, o que mais temos aqui em São Paulo são migrantes da região Nordeste. Então, eles são chamados de migrantes, certo? E o que é o refugiado? O refugiado é o indivíduo que se mudou para um lugar buscando proteção, buscando segurança. Ele foi obrigado a deixar o seu país natal, sua terra natal, por algum tipo de perseguição, por exílio, por perseguição política, por guerra, por fome, busca de trabalho, porque não tem como escapar por algum perigo, certo? Os principais grupos de imigrantes estrangeiros no Brasil são portugueses, italianos, espanhóis, alemães, franceses, africanos e japoneses, que representam mais de 80% do total. A grande maioria se concentrou nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste. Com a ajuda na construção do país, eles trouxeram novas técnicas de trabalho, a sua arte, os seus hábitos sociais e suas tradições, e também contribuíram na indústria e na agricultura. Exemplo, nós vemos em alguns lugares, às vezes eles se juntam, vemos muitos italianos, aí na Liberdade nós vemos muitos japoneses, e na Moca nós vemos muitos espanhóis e portugueses. Os imigrantes e os estrangeiros que para cá vêm também fizeram parte da construção do nosso país. Também fizeram e também fazem parte da construção do nosso país, certo? Falando pelo modelo positivo da chegada desse pessoal. E hoje em dia, no século XXI, falamos lá de trás, quando começou a primeira, a segunda e a terceira imigração no país, olha lá, após os anos 2000, com a estabilidade econômica e política, o Brasil tornou-se uma alternativa para cidadãos tanto de países desenvolvidos como subdesenvolvidos. Alguns eventos que aconteceram por aqui após os anos 2000, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, se tornaram um verdadeiro chamariz para a imigração. As principais levas de imigrantes recebidas hoje são de haitianos, bolivianos,
e refugiados de guerra como os sírios, senegaleses e nigerianos. Temos também uma crise acontecendo na Venezuela e muitos cidadãos venezuelanos estão cruzando a fronteira, vindo para o Brasil, especialmente ali nos estados da região norte, como Roraima, Acre. Por isso são chamados de refugiados. Eles buscam refúgio em outro país e vêm com bons olhos virem para o Brasil. Entre os asiáticos, os chineses e os coreanos, eles vêm para abrir comércio e se estabelecerem, sobretudo nas cidades centrais. As portas do país não estão abertas para todo mundo, mas em muitos dos casos, a entrada se dá de forma ilegal. Eles ficam como ilegais vivendo aqui, principalmente o caso dos haitianos e os bolivianos. E normalmente não vivem de uma forma muito legal no início. Eu deixei aqui para vocês um vídeo de um trecho do especial do Profissão Repórter, falando sobre os refugiados no Brasil. Os repórteres acompanharam alguns refugiados africanos, sírios, que vivem em São Paulo, Rio de Janeiro, como eles viram como eles vivem, como eles chegaram aqui, o que eles passavam lá no seu país. Eu deixei esse vídeo para vocês darem uma olhada. E como atividade no caderno, eu quero uma pesquisa com 5 elementos da cultura brasileira que foram trazidas por imigrantes estrangeiros. 5 elementos que nós temos hoje fundido em nossa cultura, mas que originalmente não é daqui. Foi trazido por imigrantes. Lembrando que estamos encerrando esse ciclo falando sobre a sociedade brasileira e a cultura brasileira, e que o imigrante e o estrangeiro, normalmente, às vezes, são vistos com olhos negativos, por eles estarem vindo ilegais, por trabalharem em sistemas diferentes, ou tomarem lugar de outras pessoas sendo brasileiras, mas nós temos que ver, por um lado, positivo, porque eles também fazem parte do processo de construção do país. E eles não vêm para cá com a ideia de atrapalhar, mas eles vêm para cá com a ideia de crescer, de procurar trabalho, de ajudar, certo? Qualquer dúvida vocês mandam para mim. Termino por aqui esse assunto. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.